Fala, irmão. Fala, Rica. Fala, minha Pô, diretoria. prazer. Prazer é meu, tudo bem? Prazer. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por abrir, bater esse papo aqui. Falar um pouco sobre Imagina, Botafogo, falar um pouco sobre imprensa. Queria te agradecer por ter aberto esse espaço. imagina. Obrigado a vocês pelo convite. Estou falando com vocês enquanto revejo aqui no meu computador a final de 93 da Libertadores, o meu São Paulo. Libertar, que é isso aí? Não, um dia você vai saber. Um dia. Demora, mas como eu sempre disse para os atleticanos, demora, mas vem. Essa porra aí de Libertadores é aquela merda de 2017? Fudeu Não, é aí. bem mais legal que isso aí. É bem mais legal. Mas também tu quer ganhar a Libertadores com pimpão, mas pra puta que pariu, né, irmão? Aí também tu tá de sacanagem, né? Não, fudeu. 2017 e 2007 são anos que pro Botafoguense nunca vão acabar. Porque Né? o Pimpão teve duas bolas. Você assistiu o jogo com certeza, você acompanhou muito o Grêmio naquela Libertadores, não foi? Não, eu tava lá, eu fui no jogo de lá. Eu também tava. Reprovei na faculdade por causa disso. Faltei prova pra ir pra lá. Não foi um bom negócio. Porra, aquele jogo teve uma bola que o Pimpão ele saiu duas vezes na cara do gol. A que era pra chutar, ele tocou. A que era pra tocar, ele chutou. Verdade. Mas, cara, com aquele time que o Botafogo tinha, passar dali já seria uma coisa. Porque, porra, não é possível disputar a Libertadores com aquele time pensando em título. Já acho que já foi ótimo até onde o Botafogo foi, tava ótimo já. Claro, o que a gente derrubou a gente derrubou o Colo-Colo lá, a gente derrubou o Olímpia lá. Não, vocês Assim, chegaram muito bem, vocês entraram na fase de grupo já muito, muito foda, né? Claro. Vindo de duas grandes vitórias. Ter passado aquilo ali foi o que ganhou corpo pro Botafogo seguir aquela sequência que teve. Sem dúvida. Não, quando você vem de um grupo mais forte, de uma pré-Libertadores, né, que tenha um peso, você chega na fase de grupos mais. Você vai na competição mais forte, né? E quando você bate num monte de bêbado. Então, é mais difícil passar, óbvio, né? Mas quando você passa mais com moral, né? Não, e naquele próprio jogo de 2017, o Botafogo, em certos momentos, ou até em maior parte do jogo, foi melhor que o Grêmio. O Botafogo teve chance de ganhar aquele jogo. Sim, sim. Acho que foi, inclusive, dizem lá no Sul, já ouvi isso dos gremistas, que foi a pior partida do Grêmio nos mata-matas foi contra o Botafogo, porque por algum motivo o Grêmio teve momentos que ele não conseguia se achar no jogo e o Botafogo foi criando uma chance, chegou a assustar. O Grêmio falou, caralho, eu vou ser eliminado aqui. Mas aí o gol saiu, enfim. O Grêmio era muito mais time, o resultado foi razoavelmente normal e o Botafogo perder só com um gol lá, eu acho que, pô, tá ótimo. Saiu até, sabe, né, pelo time que tinha, tava ótimo. Porra, e me dá ainda mais. O primeiro jogo tem um pênalti no Gilson, que puta que pariu. Mas enfim, vamos parar de lembrar, senão vou sair quebrando essa porra desse quadro inteiro aqui. Mas enfim. Rica, eu te chamei aqui porque você é um cara da imprensa e é a primeira pessoa que a gente chama de fora do assunto do Botafogo aqui. A gente tem bastante lives, mas a gente faz com jogadores do Botafogo, torcedores ilustres do Botafogo. Você é o primeiro cara de fora dessa bolha que eu Que honra! Eu queria falar com você um pouco sobre a visão que a mídia tem do Botafogo, o tratamento que a mídia dá ao Botafogo. E aí eu queria começar a fazer uma pergunta assim, o que é o Botafogo para você? Quando eu falo de Botafogo, o que vem na tua cabeça? História, cara. Infelizmente ou felizmente, felizmente porque é grandioso, e infelizmente porque tá com 90% no passado, né? Mas me vem muito na cabeça a história do futebol brasileiro, o processo de grandeza do nosso futebol, etc, etc. Uma importância inegável, mas infelizmente junto disso vem uma estagnação, né? Que você fica olhando e fala, tá, mas e aí? Quando é que vem o próximo ato do Botafogo? Que horas vem o segundo ato, né? Que já teve tudo aquilo no passado. Quando é que vem agora? E a gente fica esperando, né? Eu acho que essa SA pode ser um caminho para o Botafogo fazer ser a grande revolução do futebol brasileiro. Agora, o Botafogo é tão azarado que na hora que ele abre o clube para uma SA e receber as propostas, vem uma pandemia. E ninguém mais vai investir em nada. Não, horrível. Faltavam duas coisas. Faltava uma coisa para o Botafogo virar SA, de fato. Que era a lei da clube empresa ser aprovada no Senado. E uma proposta, né? É uma proposta, claro. Mas isso, bem ou mal, as pessoas já dizem, pelo menos lá dentro, que estavam costurando alguns investidores aqui, alguns investidores ali. O principal mesmo, para poder atrair eles de fato, era assinar lá no Congresso. Foi aprovado ano passado na Câmara dos Deputados e ia ser aprovado no Senado para a lei passar no mês que estoura essa merda. Impressionante. Exatamente. Não é possível. É impressionante. O azar que o Botafogo tem não é só uma piada. Não, a frase
tem coisas que só acontecem com o Botafogo, não é um clichê, isso é um mantra. Não, é foda, é foda. O Botafogo, ele tem uma coisinha meio que parece que emperra, né? Mas outro dia eu participei de uma live de um site do Atlético Mineiro. Eu falei pra eles, olha, cara, vocês demoraram 40 anos para ganhar um título, mas também quando vocês ganharam a Libertadores mais legal de todas da história. De repente, o que tá guardado para vocês é alguma coisa desse tipo. Vai que... Aquela Libertadores não teve um brasileiro de bom caráter que torceu contra o Galo. Não dava, cara. Não dava. Foi sacanagem. Não dava. E eles ganharam os jogos de um jeito tão maluco, né, cara? Que a gente fala, caralho, mano, não é possível, cara. Não, o pênalti do Vitor contra o Tijuana é sacanagem. Sacanagem. Aquilo ali é de filme. É coisa de filme ele de Hollywood. Do lado errado e o pé dele fica. É coisa de filme de Hollywood. Pênalti aos 48 do segundo tempo, uma coisa completamente maluca. É coisa de filme. Aquele jogo com o Tijuana é de filme. E aí, voltando ao nosso papo, eu queria saber desse processo, desse momento que o Botafogo vive. O Botafogo tem 2 hiatos muito grandes na sua história. O Botafogo foi muito grande, o Botafogo, se bobear, foi o maior time do mundo em certo tempo, ali nos anos 60. Muito provavelmente. E aí, chega a década de 80, o Botafogo cai. Fica 21 anos sem títulos até o ano de 89, do Maurício. Aí, entre os anos 90, parece que a parada vai virar. O Botafogo pode não ter sido campeão de tudo, mas você viveu os anos 90, o Botafogo era um time que disputava. O Botafogo chegou à final do Campeonato Brasileiro em 92, chegou em 99, ganhou em 95, ganhou vários Rio São Paulo, um em cima do São Paulo, em 98. Enfim, o Botafogo estava sempre ali, parecia que virar, aí chega os anos 2000, o Botafogo cai. Você acha que esse processo, essa sequência de momentos ruins seguidos, isso pode apequenar um clube? O Botafogo pode, por exemplo, perder esse título de entrar nos 12 grandes, por exemplo, porque essa discussão vem surgindo muito, principalmente depois da ascensão do Atlético Paranaense. Cara, o que eu acho assim, eu acho que o Atlético Paranaense não é maior que o Botafogo, dificilmente vai ser, por N questões. Em algumas delas a gente tem que, por mais difícil que seja as pessoas falarem, bom, eu como não tenho emissora para nem nada, eu vou falar e foda-se. É diferente você estar no Rio de Janeiro do que você estar em Curitiba. Então esse é o primeiro ponto, né? Você pode ser um timaço lá em Curitiba, mas é evidente que um time no Rio de Janeiro ele atrai mais mídia, ele está onde está o dinheiro, ele tem, enfim, você estar num grande centro e você estar num centro menor. Então isso tem interferência na grandeza de um clube, gostem ou não gostem, né? Além desse fato, tem toda a questão da camisa, da história. Toda vez que você for citar o futebol mundialmente, seja para citar a história do futebol, seja para citar a história do futebol brasileiro, etc., você vai passar pelo Botafogo em algum momento. Então, ao contrário dos outros, o Botafogo ele tem uma mídia gratuita, eterna, de estar sendo citado sempre como um dos principais. Eu costumo dizer que a camisa de clube mais forte do planeta é a do Santos. Se você for contar a história do futebol mundial, você vai ter que botar a camisa do Santos na capa. Não tem jeito. Só que assim, se você for fazer isso numa escala um pouco maior, a que vai entrar depois também é do Botafogo, porque né, é o clube que juntamente com o Santos fez do futebol brasileiro, quando o futebol brasileiro começava a disputar internacionalmente, são os dois clubes que transformaram a gente num patamar muito, muito diferente. O meu único ponto, cara, em relação ao Botafogo hoje é o seguinte: eu já fui muito pessimista em relação eu já fui muito otimista de achar que o Botafogo, naquele momento, Sidorf, Vitinho e tal, eu falei, cara, tá aí, é só ganhar um título, tá aí, é só resolver. Só que pela primeira vez, desde que eu trabalho com futebol, eu vi uma pesquisa, que foi a última, que tem um dado muito, 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 muito alarmante, que o Botafogo não está, talvez, enxergando. Todas as vezes que você vê um clube grande numa fase difícil, num período de fila, etc., você que minimamente conhece futebol, você sabe que isso é um período e que amanhã ou depois vai acertar um técnico com 11 jogadores, um reserva e vai ganhar, né? Você já tem a camisa, você já tem a tradição, você já tem a torcida. É só essa questão de acertar um time, uma hora você ganha. Por mais que demore, etc, etc. Então, tu fica olhando para o negócio do Botafogo e esperando o momento que isso vai acontecer. Só que isso tudo está sustentado na grandeza histórica e na torcida que o Botafogo tem. O Botafogo e Fluminense são as duas menores torcidas dos grandes, mas são torcidas de 2, 3 milhões. É coisa de muita gente, né? Então, muito espalhada pelo país. Muito espalhada, especialmente do Botafogo. A do Fluminense é mais no Rio. A do Botafogo tem, né? Você vai no Nordeste, você vê um monte de camisa do Botafogo e tal. Quando você tem esse cenário, você tem uma imagem que é o seguinte: se em algum momento apertar, minimamente eu sou uma empresa com milhões de clientes fiéis. Minimamente isso. A última vez que eu vi uma pesquisa detalhada, que saiu, se eu não me engano, ano passado, pela primeira vez, eu vi uma pesquisa onde a discrepância entre as idades, entre as faixas etárias, era muito forte para um clube.
de excluir o Botafogo. O que essa pesquisa dizia? Que a faixa de 14 a 21, sabe assim, não era que assim tem um pouco menos, não tinha mais quase suficiente para manter entre os grandes. Ou seja, há uma discrepância muito grande entre os jovens botafoguenses e os torcedores do Botafogo. E não é chamar a torcida do Botafogo de velha, é notar que a criança não está mais sendo botafoguense. Isso deixa um time pequeno. E isso não pode acontecer. Você pode até ficar sem o título, você não pode ficar sem a torcida. Se você diminuir o número de torcedores, você se torna irrelevante. Se você se tornar irrelevante, fudeu, você não tem como dar a volta por cima. Então, isso é muito preocupante. Pela primeira vez, um gráfico mostrar que nas camadas abaixo de 20 e poucos anos, há uma curva, normalmente está assim, né? Você vê, o Vasco está assim, o São Paulo, o do Botafogo ela está assim, cara. Quando você... É muito assustador. Então, este é o ponto que eu acho que o Botafoguense deveria se preocupar. Né? O Botafogo se ferrou com duas paradas. A primeira foi, Botafogo, eu lembro muito de criança, o Botafogo, há uns 20 anos atrás, o Botafogo era mais ou menos que o Santos aí de São Paulo. A galera zoava que o Botafogo é time de vovô. Uhum. Só que talvez o Túlio tenha mudado um pouco isso. Porque se você for, a galera assim, um pouco, uns 2, 3 anos mais velho que eu tenho 22, a galera que viu de fato o Túlio, a galera fala, porra, virei Botafoguense pra ele. Ele deu um respiro na torcida do Botafogo. E sim. Você acha que, aliado isso, a falta de um Túlio Maravilha e a chegada dos times europeus é o que causa isso? Eu acho que não é só os times europeus, cara. Nós temos um fenômeno no Rio de Janeiro, que nós não temos em São Paulo, que é a quebra da divisão. Ou seja, o Flamengo sempre teve a maior torcida, mas os momentos alternavam. Hoje o Flamengo tem a maior torcida, tem o maior dinheiro, tem o maior time, tá ganhando título, e os outros estão ficando olhando. Porque a situação estrutural de Vasco, Fluminense e Botafogo, ela é ridícula, se você comparar ao Flamengo hoje. E isso não pode acontecer. Você tem o São Paulo em crise, um Palmeiras ganhando, amanhã o Corinthians está ganhando, o Santos... mas você minimamente tem uma troca. Cacete, você está olhando uma situação onde pela primeira vez os times do Rio estão muito longe de um deles. Né? E não é técnico, não são 11 jogadores, é uma estrutura, é dinheiro, é toda uma... Então é muito fácil, é mais cômodo para o Botafoguense, para o Flamengo, para o Vascaíno, para o Fluminense, discutirem, tentando invalidar o momento do Flamengo. É mais fácil fazer isso. Time de assassino, isso. Quando na realidade o que tem que ser feito é o que o Vasco fez com a sua torcida. Vou virar a porra do jogo, porque se eu não virar o jogo, eles vão passar por cima de todo mundo. E eu acho que o Botafogo, por ter uma sequência muito ruim de resultados e tentativas frustradas recentes, más administrações que pareciam boas e de repente a gente descobriu que não era, né, com o Maurício e tal, o Botafoguense ele fica muito desacreditado. Então é difícil você achar um argumento que engaje o Botafoguense. É muito difícil, cara. Sabe? Então, você tem no Santos aquilo que você falou, que o Santos e o Botafogo tinham torcidas envelhecidas. Só que eu não sei que diabo que acontece na Vila Belmiro, talvez seja magia negra, mas a cada 10 anos eles lançam um moleque que é o fenômeno do país e que durante 10 anos a molecada adora o moleque. Né? O Botafogo não consegue lançar o jogador, cara. O Botafogo... o Gatorade da Vila pra cá. Não, mas assim, o Botafogo precisa compreender o óbvio, que é o seguinte, falar, olha, eu nunca vou, pelo menos nos próximos anos, eu não vou ter dinheiro para competir com os times mais ricos. Eu não vou ter esse dinheiro. E eu estou perdendo a molecada. Como é que eu faço para recuperar as duas coisas? Meu Deus do céu, revele jogadores a rodo. Isso é o básico do básico. Exatamente, isso é o básico. E o Botafogo não consegue entrar nessa porra desse circuito. Então é uma coisa que você fica... Você fala, cara, não é possível que ninguém assuma o Botafogo e perceba que o Botafogo não vai comprar um jogador de 50 milhões. O Botafogo vai ter que fazer jogadores de 50 milhões. E você não vê essa mudança. Então, é preocupante, né, cara? Porque você não acha direção, né? E aí, eu ia puxar, já que você falou do crescimento do Flamengo, eu queria puxar um ponto que você tinha falado. Você tinha falado que o Botafogo ele tem um certo benefício por estar no Rio de Janeiro. Cara, isso é uma coisa que eu penso muito comigo mesmo, se é positivo ou negativo, eu mudo de opinião hora em hora. Você acha que o Botafogo está posicionado hoje com um time que está muito longe dele, um time que está muito longe economicamente, planejamento, onde um time que domina a mídia, porque para um clube crescer, para você ter torcida, para você chegar ao ponto que você precisa da mídia. Hoje ninguém fala do Botafogo. Hoje é Flamengo, Flamengo, Flamengo. Se sobrar, falar do Vasco. Se sobrar, talvez fale do Fluminense. No último caso, alguém lembra do Botafogo. Porque também... Você acha que até fosse no Paraná, na Bahia? Mas é porque também até a chegada do Honda, o assunto Botafogo se limita... Cara, vamos ser muito honesto e prático aqui numa coisa bem sincera.
Se você encontrar, o Botafogo tem um elenco de 20 jogadores. Você é um cara que trabalha em Botafogo, você vive Botafogo na sua vida. Se você encontrar 20 jogadores do Botafogo no shopping, quantos você para e reconhece? Fala, e fulano? Nem metade. São pessoas que você não sabe quem é. E é inadmissível você ter um elenco do Botafogo em que ele... É inadmissível você ter um time grande como o Botafogo, cujo elenco pode passear no shopping que ninguém reconhece os caras. E essa é a realidade. O Botafogo não tem jogadores conhecidos. Tem agora com o Honda, mas fora isso, você tem um ou outro. A grande maioria dos jogadores do Botafogo, eles não têm nem rostos conhecidos. E não cabe isso ao Botafogo. Isso cabe, talvez, ao Guarani, à Ponte Preta, sabe? Mas ao Botafogo não cabe. Né? Então, essa questão de estar aqui ou não, eu penso mais ou menos o seguinte. Eu acho melhor ser rival do Flamengo do que ser rival do Vitória da Bahia. Aí você vai falar para mim, mas adianta o rival estar forte? Eu vou te dizer adianta. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você conhece a Ponte Preta. Você já ouviu falar da Ponte Preta. A Ponte Preta joga a Série A o tempo todo, a Ponte Preta o tempo inteiro aparece na mídia, tal, não sei o que, não sei o que lá. O que a Ponte Preta ganhou na vida dela? Nada. Apenas ser rival do Guarani, que é quem de fato ganhou e revelou o jogador. Então, às vezes, você ser rival de alguém que faz alguma coisa ou está fazendo, te dá um cargo muito grande. Eu costumo ter essa discussão com flamenguistas, que às vezes os flamenguistas cometem o torcedor não, porque o torcedor acho que tem todo o direito de fazer isso, né? Porque a cabeça do torcedor é essa. Mas às vezes, por exemplo, o Bruno Henrique ou o Jorge Jesus, quando eles falam da coisa do outro patamar, ou menosprezam esse ou aquele, né? Eu acho de uma burrice gigantesca. Por quê? Porque quando você menospreza o seu adversário, a sua glória passa a ser obrigação. Você está dizendo que aquela sua glória você não fez mais que a sua obrigação. Então eu acho uma tremenda burrice. Quando você diz isso do Fluminense, e o Flamengo, cara, é um time que estruturalmente, historicamente, e por ter um hino, ele não pode menosprezar o Fluminense. Porque como é que você pode ter no seu hino um clube que é tão pequeno? Isso não faz sentido. Então, se eu fosse o Flamengo, eu manteria cada vez mais acesa a minha rivalidade com o Botafogo, Vasco e Fluminense, porque é isso que transforma a minha grandeza no tamanho que é. Porra, olha só, eu tô no estado com 4 times grandes e eu tô sobrando. Porra, eu sou do caralho. Se você quiser ficar botando os outros naquela situação, ninguém é do meu nível, todo mundo uma merda, tal, não sei o quê, você fica ali porque a tua obrigação tá ali. Então eu prefiro a glória do que achar que é obrigação. Mas eu prefiro ser rival do Flamengo, do Vasco e do Fluminense do que ser o melhor time da Bahia. Entendeu? Aí, que só tem 2, eu prefiro. Claro, sim. E hoje, no processo do Botafogo, você tem um otimismo de que o Botafogo vai se recuperar e pode chegar perto do Flamengo, ou você acha que é um desespero o Botafogo pode virar o América? Em que estágio você vê um futuro do Botafogo? Eu vejo hoje o Botafogo mais para baixo do que para cima, porque a SA, ela existe a possibilidade de você mudar se houver um interessado, né? Se houver uma proposta. Se houver alguém falando, eu tenho tantos milhões e quero fazer do Botafogo um grande clube. Pode haver, nesse intervalo, pode ser um cara que vai chegar lá com o dinheiro e vai falar assim, não, minimamente eu quero me aproveitar da situação e pagar a dívida e ficar aqui tocando o Botafogo para vender jogador, e aí o Botafogo virá um América. Pode não aparecer ninguém e fudeu, porque o Botafogo hoje ele não tem receita que nem a médio e longo prazo ele consiga articular as dívidas e a receita de maneira que ele possa pagar, né? Então fudeu por muitos anos. E o outro cenário, que é a parte que seria do caralho, é chegar um grande gestor, investir no Botafogo e falar, eu vou usar o poder dessa camisa para devolver a essa camisa algo muito grandioso, que seria do caralho. Só que nós temos um problema muito sério no Brasil. Como no Brasil os times não têm dono, talvez o Botafogo possa ser o primeiro, né, o primeiro caso a acontecer isso, um cara que vai investir no futebol brasileiro, ele vai ter o grande problema de investir num futebol onde, quando ele for se reunir com os demais clubes para fazer as definições da liga, ele vai ser o único cara ali que está pensando em dinheiro, todos os outros ali estão pensando em clubismo. Então você vê que loucura. Na hora que o dono do Botafogo vai ser o único cara numa mesa com os 20 clubes da Série A que vai estar pensando o seguinte, olha só, nós temos que ter o melhor campeonato, porque nós vendemos campeonato. Porque ele vai ser o cara que está pensando em dinheiro, ele está pensando como negócio. Todos os outros estão pensando no clube. Então você vai discutir, se o presidente do Flamengo vai falar, não, eu quero ganhar de 7-0, eu quero que você se foda. O do Palmeiras vai falar, não, Botafogo, eu quero que você se foda, eu não quero o melhor campeonato, eu quero ganhar. E o presidente do Botafogo vai estar pensando, falar, não, gente, mas é melhor para nós que seja de tal maneira porque nós vamos faturar mais. Não tem essa. A única competição que existe na cabeça dos clubes é ganhar e massacrar o rival. A cabeça de um empreendedor que vai comprar um clube
ele quer transformar a coisa no lucro. Ele quer que o produto seja bom. E aí, quando ele perceber que ele vai ter que conversar com pessoas e fazer um campeonato com outros 19 clubes que não têm esse mesmo interesse que ele, dificilmente ele vai botar esse dinheiro. Essa é a merda. Isso mais ou menos já não está acontecendo, mas de forma errada. Porque eu vejo, pelo menos pelo pouco que eu acompanho de clubes em geral, porque eu acabo trabalhando mais com o Botafogo, eu vejo que os clubes eles têm se unido, mas não em prol do futebol melhor. Mas eles têm se unido contra o Flamengo pela soberba que o Flamengo se impõe. Sim. A última reunião da CBF já aconteceu isso, né? A do Carioca também. O presidente do Flamengo falou alguma coisa que não gostaram, foi meio que duro demais, né? Tipo, não, eu sou... E votaram contra. Entendeu? Meramente, e não só eles, né? São Paulo, Grêmio, Palmeiras, todos os grandes clubes que estavam na mesa estavam no impasse em relação à venda de número de jogos como mandante, né? Muita gente era a favor antes. Exatamente, havia um impasse. O Flamengo queria que liberasse tudo, outros queriam que liberasse metade e alguns queriam que não liberasse nada. Num determinado momento da discussão, o presidente do Flamengo se impôs aos outros 19 clubes da seguinte maneira: vocês têm que me ouvir, porque eu sou o Flamengo, eu sou o maior aqui. E só que, na verdade, nós não estamos discutindo aqui uma questão de torcida, dinheiro, nós estamos discutindo uma questão de campeonato, né? E o que eles estão fazendo hoje, né? O que os clubes, o que os demais clubes já têm feito voluntariamente ou não? Isolado o Flamengo, para que o Flamengo perceba algo que para mim é muito simples, mas me parece que para a diretoria do Flamengo não é, que é entender que o Flamengo sozinho, sem campeonatos e adversários, o Flamengo ele não ganha R$1. O Flamengo não, nenhum clube existe sozinho. Você não faz absolutamente nada, só nada. O Flamengo sozinho ele quebra em 6 meses, porque você tem que jogar campeonatos, você tem que ter adversários, você tem que jogar partidas e ganhar campeonatos ou perder campeonatos. O que você vende é o campeonato, ninguém vende um clube, a imagem de um clube, o treino de um clube, isso não existe. Então o que os outros clubes estão fazendo, e eu já ouvi isso da boca de alguns presidentes, é isolar o Flamengo nessas decisões para que o Flamengo perceba que ele está tendo uma opinião, ele está tendo uma postura que ele não vai conseguir nada desse jeito, porque do jeito que ele está fazendo, basta os outros se unirem e o Flamengo se fodeu. E de alguma maneira está funcionando, porque, por exemplo, a Globo já participou disso, no momento em que ela falou, não vou pagar o que você quer, e não vou passar você, e foda-se. Então, é ruim o Flamengo que não venha com o discurso de dizer, não tem problema não passar na TV. Claro que tem, se os patrocinadores te pagam, vão passar na televisão, é claro que tem problema. Né? Então, esse todo, né, e não estou entrando no mérito de ser o Flamengo, ser isso ou aquele, porque talvez se o Botafogo tivesse rico, ganhando pra caralho, ele faria a mesma coisa que o Flamengo está fazendo, porque o clubismo é o mesmo. Nenhum desses caras consegue sentar na porra de uma mesa, olhar um pra cara do outro e falar o que é melhor pra porra do produto futebol. Ninguém consegue fazer isso. Entendeu? Então, nós vamos ficar vivendo em círculo. Infelizmente, a gente vai continuar andando em círculo. Um clube ganha 10 anos, 5 anos, o outro vem e ganha 5, depois você cai pra Série B, depois você volta e ganha depois. E é isso. Porque nenhum clube consegue pensar no futebol. É isso, a realidade é essa. Eu queria trazer 2 assuntos aqui. Aproveitar que a gente está falando do Flamengo, vou fazer a pergunta que uma caralhada de gente está fazendo e você deve receber ela todo santo dia. Se é verdade, a Flapress existe? Você deve receber isso milhões de vezes. Existe, claro que existe. Claro que existe. Existe, mas só que ela existe na seguinte condição. É importante dizer. Ela existe contra o Flamengo e a favor. Porque quando o Flamengo tá bem, que nem agora, a Flapes bota o Flamengo na casa do caralho. Mas quando o Flamengo dá uma tropicada, meu irmão, eles também arregaçam o Flamengo de uma maneira que eles não arregaçam os outros, entendeu? Então é contra e a favor. Eu se fosse flamenguista, eu preferia não ter a Flapes, porque quando o Flamengo joga 3 jogos, empata 1, ganha 1, perde 1, a impressão que você tem é que o Flamengo perdeu os 3 de 5-0. Entendeu? Então eu preferia não ter a Flapes do que ter, mas... Eu queria trazer assim, que o que eu faço aqui, o que eu trabalho hoje, você começou muito lá atrás com São Paulo. Eu fiz uma estação tricolor. Exatamente. Há anos atrás, você percebeu que em algum momento as torcidas iam parar de escutar qualquer um e iam escutar alguém que estava dentro do seu clube. Na verdade, eles iam escutar alguém que tivesse o mesmo sentimento que eles, além da informação, né? Porque o torcedor chega uma hora que ele fala, desculpa, mas aquele jornalista ali, ele não sente o que eu sinto por um clube. Então, não adianta ele querer me explicar porque ele não tem o sentimento que eu tenho. Então, ele não sabe, né? Só que em questão de estatística, a torcida do Flamengo é a maior que tem no Brasil. Claro. Consequentemente, em todas as áreas tem mais flamenguista, inclusive no jornalismo. Claro. Você acha que tem muita influência do Flamengo que ao invés de estar na internet, está na televisão? Tem bastante. Tem bastante.
E você Tem, acha sim, isso... tem em todo lugar, né, cara? É o que você falou. O Flamengo é a maioria em todo lugar. Então, Não, claro. é evidente Essa que questão dentro nem da do Flamengo, imprensa. essa questão de estatística. Sim, dentro do. Existe mais flamenguista pobre, mais flamenguista rico, mais flamenguista gay, mais flamenguista. Ué, porque eles são maioria em tudo. Então, né, como eles são maioria, eles têm que ter não só a maior receita, mas também acabam tendo a maioria dentro das coisas. Na maior parte da imprensa, sim, mas o problema é que a questão do flamenguista estar dentro da imprensa, ele leva o lado bom e o ruim, entendeu? Que o bom, o que é? Você vê imagens, como a gente viu o cara lá comemorando sem camisa no meio da redação do jornal, gritando, caralho e tal, não sei o quê. A gente já viu isso. Agora, também tem o lado ruim, que é o seguinte, esse mesmo cara é o cara que destruiu o Muralha quando o Muralha falhou. É o cara que entendeu? derrubou o Abel. Você entendeu? É o cara que ele é tão flamenguista que ele acaba atingindo negativamente o Flamengo. Então é a hora que a Flapress fode o Flamengo, porque o cara é muito flamenguista para comemorar, né? Mas o cara é muito flamenguista também para cornetar. Então quando o Flamengo não está ganhando, todo isso que você está vendo hoje o Flamengo conseguir, com todos os méritos que ele tem administrativos e jogando um futebol foda, é um time histórico, quando o Flamengo ficar 5, 6 jogos sem ganhar, essa mesma imprensa que hoje a gente questiona, o botafoguense com toda a razão reclama, fala, pô, cadê meu espaço? Ela vai ser a primeira imprensa que vai pegar tudo o que aconteceu com o Flamengo e vai jogar o Flamengo na crise. Porque historicamente foi isso que a imprensa sempre foi isso que a imprensa fez. Então, eu acho que o que cabe aos clubes é saber usar o seu lado bom e o seu lado ruim. Por exemplo, o Botafogo é um clube muito pouco pressionado. Assim como, bizarramente, o São Paulo, com toda a grandeza que ele tem, os títulos, o São Paulo também é um clube pouco pressionado. Então, o Botafogo poderia fazer proveito do fato de ser pouco pressionado, especialmente mediaticamente, para fazer mais experimentos, para correr mais riscos, para contratar treinadores menos prováveis, talvez, sabe? Para tentar usar mais a base. Por quê? Porque dentro dele não tem esse inferno. Você bota um menino para jogar no Flamengo, quantos você viu que chega no Flamengo, o menino faz 2 jogos, joga mal, acabam com a carreira do moleque? Né? Porque é muito mais forte a pressão em cima. Então, você tem algum... Por exemplo, por que o Santos consegue revelar tanto jogador? Porque o Santos, a imprensa, né, eles não destroem o menino no Santos com uma semana. A pressão, né, o Corinthians já tem esse problema. O menino joga bem na copinha. Subiu o menino pro Corinthians. O moleque joga 2 partidas, meu irmão. O moleque tá fudido. Se ele não corresponder, ele tá fudido. Então, como o Botafogo tem essa possibilidade de não ter toda essa pressão, eu acho que o Botafogo e o Fluminense tinham que aproveitar isso. Né? Porque a Flapress, como eu já falei, ela é boa e ruim pro Flamengo. Ela existe, mas ela tem os dois lados. Cara. Mas aí, você acha que essa disseminação que existiu que eu coloquei aqui no carregador, apareceu a mensagem. Você acha que essa disseminação onde agora o torcedor só acompanha outro torcedor formado para se falar, isso enfraquece o debate sobre futebol? Você acha que isso é... Não, ele acabou. O debate sobre o de futebol acabou. O torcedor do Botafogo, que era um botafoguense, hoje ele é um débil mental. O torcedor do Flamengo era um Botafogo, hoje ele é um débil mental. O torcedor do Cruzeiro, ele é um débil mental. Por quê? Porque, veja bem, há 20 anos, minimamente 10 anos, eu tinha que assistir os jogos que passavam na televisão. Então, se o meu time faltava 5 rodadas para o Campeonato Brasileiro, eu estaria vendo os campeões disputarem os primeiros lugares, né? Tal, não sei. Eu obrigatoriamente assistia a história ser escrita por quem quer que fosse. Tá? Quem que você está escrevendo a história, por exemplo, o Grêmio está ganhando tudo em 2017. Todos estão assistindo o Grêmio. Na televisão, quando você liga, está todo mundo discutindo o Grêmio, né? Porque ele é o time do momento. Você tá descobrindo o Luan, que é o camisa 10 do Grêmio naquele momento, você está descobrindo o Edilson, que é o lateral do Grêmio, e você está acompanhando tudo aquilo de uma maneira superficial, mas está acompanhando, além de ter aquela paixão, aquele extra pelo seu time, evidentemente. Né? Agora, quando você passa a assistir todos os jogos do seu time, o que acontece hoje? Você vê todos os jogos do seu time no pay-per-view, certo? Então, qualquer horário de rodada, você está assistindo o seu jogo, do seu time. Aí, como é que você se informa? Você vai direto na página do seu time. Você segue os perfis do Twitter e do Facebook, do Instagram, que falam do seu time, com torcedores do seu time. Que também são pessoas que, por só cobrirem o Botafogo, estão dentro de uma bolha. Né? Isso acontece com todos os times. Tá? Eu fui o primeiro a fazer lá atrás, então não é uma crítica, porque eu fui o primeiro idiota a fazer isso. E eu não estava errado. Isso é uma tendência. Né? O torcedor quer isso. Só que você vai tornando essa discussão uma discussão muito rasa. Porque, por exemplo, eu sempre utilizo esse exemplo. Né? O Corinthians contratou o Luan do Grêmio agora, no começo do ano. Porra, cara, o Luan foi eleito o melhor jogador da América. O melhor jogador da América em 2017. Né? E aí os corintianos, na hora que foi contratado, eles começaram a me perguntar, mas como é que joga o Luan? O Luan joga aberto? Eu fico olhando e falo, caralho,
o cara jogou a seleção brasileira, o cara jogou na Olimpíada, o cara... E de repente as pessoas não sabem quem é o cara. Por quê? Porque o futebol virou uma bolha, ele imbecilizou o torcedor. O torcedor virou um cara que ele só acompanha o time dele. Ele não acompanha mais futebol. E o que ele vai acompanhar de futebol além do time dele virou o futebol europeu. Então ele não sabe o que está acontecendo em volta, entendeu? É uma surpresa do caralho pro flamenguista o que está acontecendo no Cruzeiro. É uma surpresa pro atleticano contar para ele, falar, você sabe que o Cuesta está jogando muito no Inter? Ah, sei. Não sabe. Porque não se assiste mais, entendeu? Não se vê mais. Então, como você não tem mais... Por exemplo, eu ouço muito... Você é novo, mas eu ouço muito dos meus amigos da minha idade o seguinte, aqui no Rio especialmente. Pô, cara, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vi o São Paulo ganhar tudo. Era um time de São Paulo que eu adorava. Né? Eu adorava ver jogar. Hoje, o grande time do futebol brasileiro... Você pode chegar lá em São Paulo e dizer para os corintianos, palmeirenses, são paulinos, sobre o Flamengo atual, eles não veem o Flamengo atual jogar. Não vê, porque não vai passar. Na hora tá passando o jogo do time dele. Então ele não vê. Ele vê os melhores momentos, ele sabe minimamente que o Flamengo está jogando bem e está ganhando, mas ele não sabe quem é quem. Ele não sabe identificar. Entendeu? Que é uma coisa que, porra, eu sabia que o meio de campo do Cruzeiro, na década de 90, tinha um jogador chamado Ricardinho, tinha um jogador chamado Cleison, que era muito bom. Então, os caras hoje não sabem, brother. Porque você fica muito fechado ao seu time. Então essa parte da bolha é muito difícil, cara. O cara que é muito fanático acompanha. O cara que não é assim completamente louco por futebol, ele fica fora desse jogo, ele fica completamente isolado disso. E aí a discussão fica uma merda, né? Você acha que a falta de espaço de alguns clubes na mídia alavancou para que a gente chegasse num momento como esse? Cara, eu acho que o que a mídia fez, por exemplo, com o Flamengo em 2019 é o certo. Eu não acho que é errado. Eu acho que é aquilo que tem que ser feito. Você tem que pegar um time brasileiro que tá ganhando tudo, jogando pra caralho e botar no céu. Eu acho que é isso que tem que fazer. O problema é não fazer com os outros. O problema não é o que se faz com o Flamengo. O Flamengo fez por merecer o oba-oba do ano passado, porque ele jogou pra caralho. O Flamengo se estruturou através de anos de uma nova gestão e jogou pra caralho no ano passado. Só que aí, quando você pega 2 anos atrás, você fala assim, mas aí o Grêmio fez a mesma coisa, foi pro mesmo Mundial, ganhou a mesma Libertadores. Houve isso na imprensa? Não. Aí os outros torcedores de outros clubes que não são flamenguistas ganham razão nessa reclamação, de falar, pô, peraí, mas quando o meu fez, vocês não fizeram tudo isso. E aí eu não acho nem que é uma questão só de clubismo, é uma questão de burrice. É de burrice. Porque, cara, foi tão maneiro, eu fui com o Grêmio pra Lanús, foi tão maneiro que a gente viveu lá. Foi tão maneiro, você viu o Grêmio e o Botafogo lá, pô, você viu o ambiente do jogo, o jogão que foi e tal. Se aquilo fosse contado tão detalhadamente, com tanto prazer quanto foi contado o título do Flamengo, você também teria vendido. Né? Então eu acho que a mídia é muito burra quando ela faz isso, quando ela escolhe o time que já está estabelecido com uma torcida para ficar dando aquilo para o torcedor, ao invés de entender que em todos os times você tem uma linda história para contar. Cara, a história da Libertadores de vocês enchendo o estádio, eu conheço amigos meus botafoguenses que me mandavam áudios no começo dos jogos do Botafogo no Engenhão, chorando. Eu falava assim, por que você está chorando? O cara falava assim, eu estou chorando porque eu estou vendo o Botafogo grande, eu estou jogando um torneio grande com o estádio cheio. Eu não vejo o Botafogo fazer isso há mais de 15 anos. Claro que o Botafoguês não quer falar isso em público, porque vai gerar uma zoação, mas a zoação, a questão é que se você for minimamente inteligente, você como mídia, você consegue trabalhar isso com o botafoguense. Você consegue dar isso para ele no dia seguinte. Mas como o jornalista ele não sai do estúdio, ele não vai para a arquibancada, ele virou um cara que nem ama futebol, eu acho mais, ele não consegue se comunicar com o botafoguense. Mas uma grande história está sendo feita. Conte-a. Viva essa história. E eles só conseguem viver a do Flamengo e a do Corinthians. Eles não conseguem viver a história do Palmeiras. Eles não conseguem viver, né, uma grande história do Botafogo, uma grande história. Eles não conseguem. Eles têm uma dificuldade do caralho de fazer isso. E é uma burrice. Eu acho uma burrice, porque eu, por exemplo, aumentei a minha audiência pra caralho em 2017, vivendo a história do Grêmio, e eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou nem gaúcho. Mas eu fiz questão de pegar um avião e ir lá viver isso aí. Eu falei, pô, quero ver, tá sendo do caralho, eu quero ver. Né? E aí a história ficou desse tamanho. Eu acompanhei a Libertadores do Galo também. Eu não sou atleticano. Né? Por que a torcida do Atlético me acompanha? Porque eu vivi tudo aquilo, escrevendo sobre aquilo, mostrando junto com eles, porque eu fui entender aquilo. Né? Só que a gente mantém um isolamento idiota, mas você fica muito distante disso. Parece que você não quer que o torcedor sinta prazer ao ver futebol. Você só quer contar coisa ruim para ele. E aí quando um faz alguma coisa muito boa, você bota o cara lá no céu e esquece dos outros. Então eu acho isso tão triste, sabe? Por exemplo, hoje é que a gente vê os negócios dos títulos que o Botafogo quer como Mundial, que eu acho que tá errado, acho que o Botafogo não tinha que fazer isso.
Mas hoje a gente ouve falar, por que nunca se falou? Por que nunca se contou? Por que nunca houve um especial para mostrar para nós o que foi, o que de legal o Botafogo foi ganhar nesses torneios? Por que ninguém mostra isso? Nós temos que ter uma porra de uma quarentena, né? Para televisão, finalmente, para televisão, especialmente televisão a cabo, finalmente começar a mostrar para nós grandes jogos, grandes momentos, grandes ídolos. Nós temos que ter uma quarentena para acontecer isso. Porque, caso contrário, eles preferem passar VT da Liga Futsal e botar uma mesa redonda com 4 babacas falando mal de jogador. Falando mal dos clubes hoje em dia. Entendeu? Então, a valorização do futebol no Brasil pela mídia é uma bosta. O brasileiro é autodepreciativo pra caralho, né? Mas assim, tipo, o jornalista, ele é um cara, ele é muito idealista. O cara, quando entra... Eu, na faculdade de jornalismo, vejo muito... Né, não, porque eu vou mudar a política, eu vou mudar o futebol, eu vou falar de todo mundo. Quando eu falar, o Fluminense vai ter espaço, o Botafogo vai ter espaço. Mas quando começa a trabalhar, as coisas mudam um pouco. Na verdade, é tudo negócio. É um negócio, é um emprego, como qualquer outro. Cara, existem caras... Como é que é teu nome? Desculpa. Cadu. Mas não é só você, né, Cadu? Aqui no Resenha? Não, tem bastante gente. Porque eu conheço, eu já ouvi falar de outros 2 ou 3, por isso que eu perguntei qual que é quem, com qual que eu tô falando, porque eu já conheci mais gente do Resenha. Olha que loucura, né? Você tem uma equipe de pessoas que trabalham aí e, evidentemente, todos são botafoguenses. Claro. Certo? Eu conheço alguns grandes influenciadores do Flamengo, especificamente do Flamengo, que não são flamenguistas. Mas o cara preferiu fingir que era para ganhar o dinheiro. Porque, entendeu? A gente vê... Eu acompanho... Desde que eu acompanho como torcedor, se a gente for lembrar, a própria Libertadores de 2017, que o Botafogo poderia ter sido colocado lá no alto na mídia. Sim, poderia. Nas oitavas de final, quando o Botafogo ganha do Nacional lá dentro do Uruguai, a Globo passou, se eu não me engano, Flamengo e Palestino no dia. Uhum. Eu vou dar uma brecha para dizer o seguinte: a Globo tem o direito até de escolher aquilo que vai dar mais audiência para ela. Claro. Não tem problema. Só que no dia seguinte, deu uma cobertura do caralho. Entendeu? Dá metade do Globo Esporte para a vitória do Botafogo. Eu me lembro desse jogo que você está falando, porque eu escrevi nesse dia, foi um dos dias que mais me deu vontade de parar de fazer o que eu faço. Porque eu escrevi que o Botafogo tinha conquistado uma grande vitória. E aí, cara, você bateu o Botafogo, você bateu o Nacional do Uruguai lá. Caralho, o Botafogo é um dos maiores clubes do mundo. O Nacional é um dos maiores clubes do mundo, historicamente. Porra, caralho, é muito difícil ganhar lá, cara. E aí o Botafogo ganha esse jogo lá. E aí eu vou lá no meu blog no dia de noite e falo que puta que eu pariu, que caralho, que vitória bizarra, que loucura que é ganhar um jogo desse. E aí surgem os Enzos, os pivetes, que acham que o que vale, e começam a desmerecer. Eu falei, pô, mas que bando de idiota, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas é moleque, é pivete, não sabe a grandeza do... No dia seguinte, quando eu ligo a televisão, estão os caras sentados no Sport TV na hora do almoço, desqualificando o Nacional e a vitória do Botafogo. Eu falei, desculpa, cara, essa hora dá vontade de desistir. Você fala, pô, porque aí se você bate no Nacional lá no Uruguai, não serve. Se você bate em fulano em casa, não serve. Ou seja, nada serve, tudo é uma merda. E, porra, então por que você quer que as pessoas assistam futebol? Bando de depressivo do cacete, entendeu? O jornalista tem uma coisa depressiva, uma coisa que não consigo entender. Você prefere jogar o futebol para baixo do que para cima, sabe? Pô, quando você ganha, joga lá pro alto, brother. Pô, eu não sou contra, por exemplo, os torcedores ficaram falando, mas vocês ficaram falando que o Flamengo jogou de igual para igual. Maneiro. Porra, que legal. O problema é que quando o Botafogo ganha do Nacional no Uruguai, você despreza, você desmerece. E aí fica uma coisa que, porra, evidentemente, o torcedor do Botafogo vai ficar chateado. Claro que vai. Né? Você tem que pegar as duas vitórias e jogar pro alto. Então eu sou muito contra isso que a mídia faz. Eu acho que é um erro ideológico. Meu áudio parou? Eu não tô te ouvindo. Você também não tá me ouvindo? Tá bom. Começa de novo. Beleza. Voltamos. Botafogo, vou mandar tomar no fone. Caiu porque era live do Botafogo. Vamos, essa piada você vai ter que aguentar, não adianta. Mas enfim. Cara, mas tem razão, é uma questão ideológica que eu concordo com você. É muita ideologia para pouco negócio, né? Não, mas assim, falando, se quer tratar como negócio, vamos falar mais desse, porque é mais negócio, chega um certo momento, chega a ser burrice, porque o Botafogo também é um produto da Globo, o Botafogo também é um produto da Fox, do Sport TV. Então, por que
a própria empresa que detém um produto desvaloriza o seu produto? Porque ela não sabe fazer, ela não consegue equilibrar. Ela é tão imediatista quanto os clubes de futebol. Às vezes você vê um garoto da base e você fala assim, mas poxa, por que o Botafogo vendeu esse menino tão rápido? Porque ele é imediatista, ele precisa pagar a conta de luz no dia seguinte. Não é uma... E a emissora é a mesma coisa. O que ela quer fazer? Ela precisa entregar uma grande audiência no dia seguinte, porque o Itaú e o Ricardo Eletro estão ligando lá falando, não tá dando ponto de audiência. Então ela pega qualquer merda e passa desde que dê audiência. Né? É o mesmo critério errado, digamos. Né? Então, porra, é uma burrice, porque se você é dono do futebol brasileiro, como a Globo tem o privilégio de ser, eu acho que seria inteligente por parte da Globo colocar todos os times do Brasil, especialmente os grandes, lá no alto, né, para que você venda esse produto, porra, para que o torcedor seja enlouquecido por isso. Cara, a Globo sequer fortalece a ideia na cabeça do torcedor de ser sócio-torcedor. Sabe por quê? Porque se você tiver 200 mil sócio-torcedor, você pode falar não para a Globo, você pode negociar com a Globo sem desespero. O Flamengo e o Palmeiras fizeram. Entendeu? Mas o Flamengo não tem um número de sócios torcedores que ele possa considerar sequer bom. Porque para o número de torcedores que ele tem, o número de sócios torcedores do Flamengo é ruim. O Flamengo ficou rico por gestão. Né? O Flamengo ficou rico por méritos administrativos. Não foi porque a torcida fez um movimento, não. Agora, você imagina se a Globo pega a força que ela tem e faz um movimento explicando para o torcedor brasileiro, culturalmente, o seguinte, se você for sócio torcedor do seu clube, você pode transformar o futebol pelo número de torcedores que nós temos, que é o nosso grande diferencial do futebol europeu. Se cada um der aí 10, 15 reais por mês, nós vamos pegar o futebol brasileiro aqui e nós vamos botar o futebol brasileiro num patamar que a gente compra quem a gente quiser, irmão. A gente muda muito de patamar, porque nós temos muita gente. Né? Só que se você contar isso, o que acontece com o clube? Ele para de depender da Globo. Na hora da negociação, o clube vai chegar para a Globo e falar assim, não aceito o que você está me oferecendo. Mas como que você não aceita? Como é que você vai viver? Ele fala, vou viver sem você. Eu já tenho meu dinheiro com o sócio torcedor, eu não preciso de você. Então a Globo nunca vai incentivar isso. Então, na verdade, a Globo está sendo um capitalismo escroto, porque ela está desinformando em troca de ter vantagem numa negociação, né? Mas isso a Globo sempre fez. E ao mesmo tempo também é burra, porque ela está apostando todas as fichas dela em um ou dois times, né? E se esquecendo que amanhã ou depois pode acontecer um problema, dar alguma fase nesses dois times, você ter os outros e os outros não terem sido devidamente alavancados por você. Então, eu acho burrice. Eu acho que você tem que pegar os 12 grandes e colocar de uma maneira, sabe, muito forte para que você tenha o conhecimento e o interesse de todos, cara. Kelly Maurelli, beijo, Kelinha. E aí, eu queria falar um negócio contigo sobre ainda jornalismo, que assim, é uma dúvida que eu tinha quando eu era espectador e hoje que eu sou jornalista, eu tenho mais ainda. Por que a maioria dos jornalistas esportivos tem a vergonha de falar, não sei, não assisti? Eu vivo muito isso de raiva com o Botafogo. Porque você vai ver, às vezes, com um jogador. Tem jornalista que fala que a atuação, por exemplo, do Roger no Botafogo foi maravilhosa, uma das melhores. A torcida do Botafogo detesta o Roger, não consegue ver ele pintado de ouro. Outra, o projeto SA, a SA talvez seja hoje o assunto mais importante da história do clube. E 90% dos jornalistas não sabem sequer o que é o projeto. O Juca Kfouri, é um nome consagrado. O Juca Kfouri soltou um texto no seu blog esses dias, falando que, já faz uns 2 meses, falando que a SA é só uma forma bonita do Botafogo dar calote nos outros clubes. Quando o projeto da SA é você pagar as dívidas para o Botafogo poder usar aquele dinheiro que ele tem. E assim, por que o jornalista tem vergonha de falar? Não sei, não assisti, não procurei. Por quê? Cara, tem duas coisas. O primeiro eu costumo brincar muito com a frase que a diferença entre Deus e um jornalista é que jornalista não se acha, Deus não se acha jornalista. Porque jornalista tem muita certeza sobre tudo, né? Todo jornalista é um pequeno Felipe Neto, né? Ou seja, ele é capaz de comentar sobre medicina, sobre fisioterapia, sobre política, sobre economia, sobre religião, ele sabe tudo. Só porque ele passou 4 anos numa faculdade de jornalismo. Que em nenhum momento ninguém explicou nada para ele sobre nenhum tema específico. Nenhum momento na sua faculdade de jornalismo você não aprendeu sobre futebol, sobre nada. Você só aprendeu sobre como escrever, como fazer isso, como aquilo. Agora, não necessariamente sobre nenhum tema. Mas você sai de lá achando que você tem esse know-how para comentar tudo. Então, tem o lado arrogante pra caralho do jornalista. Tem o lado preguiçoso, que as mídias sociais hoje permitem a você que você fique sentado em casa e receba a informação. Né? E também tem o lado que eu não posso negar, que é o lado político dentro dos clubes. Qual é o lado político dentro dos clubes? Vamos supor que eu amanhã resolva fazer o seguinte. Deixa eu entender um pouco melhor esse negócio da SA do Botafogo. Eu vou ligar para o Paulo Autuori, vai me explicar o que ele sabe.
eu vou ligar para o presidente, vai me explicar o que ele sabe. Quando eu ligar para a oposição, ele vai me dar uma outra versão. Se eu ligar para um diretor que não está feliz lá dentro, ele vai me dar uma outra versão. Entendeu? Então a gente não sabe exatamente filtrar. Alô, Vete, meu amigo veterinário Fredão, vida de Vete, do CAV. Então você tem que tomar muito cuidado, porque durante a nossa carreira a gente vai passando por isso sem perceber. A gente às vezes é usado por pessoas normalmente muito inteligentes, e normalmente as pessoas muito inteligentes são empresários de jogadores, porque esses caras são muito espertos. O que esse cara faz? Esse cara te dá uma informação hoje, que se confirma amanhã, você fala, porra, irmão, do cara, pô, obrigado aí, cara, tal. O cara te deu aquela bostinha ali, te deu uma notícia que sairia de qualquer maneira, mas ele te deu. Você tá grato pro cara. 2 dias depois você confia no cara. Né? 2 meses depois esse cara te liga e fala assim, ó, fulano de tal, perto do time tal. Você dá, porque você confia no cara. Na verdade, só ele tá tentando botar o cara lá, o cara não tava lá. Você entendeu? Então a gente é usado muitas vezes, a gente não tem como conferir tudo, tem hora que a gente tem que confiar na palavra de alguém. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, bom jornalista dificilmente usa teria nos seus textos. O teria, quem dá é notícia de fofoca. Morena misteriosa teria seduzido fulano, teria sido pivô da separação do Whindersson Nunes, sabe? Teria é o caralho. Se você não sabe, não fala. Entendeu? Então, segura a porra da onda. Não adianta. E outra coisa, hoje em dia, correr atrás de furo é uma idiotice do caralho, porque em 3 segundos o furo não é mais teu, é de todo mundo. Então, você não ganha nada com o furo. Nada, nada. Não tem nenhum benefício o furo. Entendeu? Não é que nem antigamente você dava na capa de jornal, o seu jornal vendia pra cá. Hoje não vale nada. Então... porque antigamente os outros jornais só davam no dia seguinte. Exatamente, valia pra caralho tu dar antes. Hoje não vale nada. Então é muito melhor você apurar devidamente o que você tem que apurar e não pagar o mico de dar uma barrigada. Só que como ainda tem muito jornalista antigo que não percebeu que dar a notícia antes, você fala assim, atenção, fulano vai contratar não sei quem. Cara, você tem um compilado de notícias da Fox Sports, que é um meme na internet, que é ridículo. Todos eles falam, Rafinha não vem pro Flamengo, Felipe Luiz não vem mais, Gerson, você vai ver, o Flamengo montou o time inteiro com os caras que falaram que não vinha. Você entendeu? Por quê? Porque você acredita em qualquer idiota que te manda uma mensagem ou que te telefona e você se fode. Então, por isso que minha vida inteira eu optei o seguinte, eu só dou eu nunca dou notícia, eu não sou repórter. Mas quando eu vou dar uma notícia, eu tenho muita certeza do que eu tô falando. Porque senão eu não dou. Porque você tem muitas versões e muita gente no futebol te usando para fazer política. Além da burrice do ideal, né? O problema é que a gente está acostumado um pouco mais com esses termos. A gente já perdeu um pouco da quinta série com esse termo de dar o furo. Os comentários estão adorando que tu deu furo para todo mundo aí. Não, quando eu era mais novo eu dava bastante furo, né? Porque eu tava começando a carreira, antigamente dar furo era importante. Aí agora não dou mais furo pra ninguém. Quando tu abriu o site do São Paulo, era furo todo. Porra, era furo todo. Eu, por exemplo, olha que loucura, que meu site era pequeno, né? Eu tinha um site chamado Futebol na Web, e ele era bem pequenininho, mas eu tinha um conceito que eu criei na época que eu acreditava que as notícias iam ser dadas em 2 parágrafos. Então eu fiz um site onde tinha muita notícia, mas você clicava na notícia, ela abria uma telinha desse tamanho aqui e a notícia estava dada em 2 parágrafos, só o que tinha que dar e acabou. Sem rodeios. E fiquei nesse site um tempo até trocar e investir no site do São Paulo, da Estação Tricolor. Mas nesse site, por exemplo, eu fiquei sabendo de um aeroporto, eu fiquei sabendo que o Amoroso estava vindo jogar no São Paulo. E dei a notícia 1 mês e meio antes. E o pessoal falou, mano, esse site não tem a menor credibilidade, ninguém conhece esse site. E tudo bem, no dia que o Amoroso foi anunciado, esse site deu um boom do caralho, porque na época, sim, as pessoas falaram, pô, peraí, só esse site falou dessa porra. Né? Porque, na verdade, eu encontrei com o empresário da época que estava fazendo a negociação no aeroporto, não falei que eu era jornalista nem nada, e o cara estava tomando um café, falando da negociação, eu sentei do lado, sem querer, eu sentei do lado para tomar um negócio. E eu ouvi o negócio inteiro, eu falei, caralho, faz sentido o que esse cara tá falando. Tudo que ele tá falando são nomes reais, faz sentido. Eu, como sou sócio do São Paulo, tenho facilidade lá dentro do clube, eu colei lá no presidente e falei, Portugal, tu tá trazendo Amoroso, né? Ele, não. Falei, Portugal, tô com um gravador aqui não, cara, eu sou São Paulino, não vou dar essa porra. Aí ele falou assim, não posso dar essa aspa. Eu falei, tá, mas eu preciso mentir? Ele falou, você pode escrever o que você sabe, mas eu não vou confirmar. Eu falei, tá bom, beleza, obrigado. Aí fui lá no site e falei, São Paulo quero o Atirson, o Paulinho, o volante do Flamengo. Lembra do volante do Flamengo, o Paulinho? Quero o Paulinho e o Amoroso. E o Amoroso conseguiu, os outros 2 não. E aí depois o João Paulo Jesus Lopes me deu uma entrevista um dia, um diretor de São Paulo, falando, você é muito bem informado. Mas eu não sou, cara, que eu peguei o cara no aeroporto. Aí, tem que ter sorte. Queria parar um pouco de falar de imprensa e falar um pouquinho do Botafogo nesse tempo aqui com o gestos. Mas antes, só um parênteses, não tem nenhuma relação com a entrevista.
Você é São Paulino. Você lembra daquele jogo do São Paulo? São Paulo e Botafogo no Engenhão. Pra 3-1 Botafogo até os 38. Eu fiquei, eu tava lá. Eu fiquei até os 49. Detalhe. Se essa derrota doeu num botafoguense normal, meu aniversário, detalhe, entre aspas, como eu vivo essa porra desde criança, fui criado dentro da... Eu não lembro a primeira vez que eu fui dentro de um estádio. Porque o meu pai, a partir do momento que eu tomei a vacina pra sair de casa, meu pai me levava pro estádio no colo. Mesma coisa comigo, eu também. Eu entrei no Morumbi, eu não falava. É, claro. Eu também. E aí depois comecei a trabalhar com essa porra. Então eu acordo, vou pra faculdade, vou trabalhar com o Botafogo e no final ou vou pro jogo do Botafogo ou vou falar de Botafogo com os amigos. Então eu só conheço gente dessa porra. Sim. Minha namorada tá aqui do meu lado, conheci minha namorada no estádio. Tá tudo lugar, tudo ligado. E ela é botafoguense, claro. É botafoguense, claro. Aí, nesse dia, foi bom, maior parte dos meus amigos, tudo Botafogo. Vou fazer o quê? Jogo do Botafogo é tarde, 4 horas, era um sábado. 6 horas, vamos geral lá pra casa e a gente faz um churrasco de aniversário depois do jogo. 3-1, todo mundo feliz, pô, o churrasco vai... Você imagina o churrasco pós 4-3. Eu acho que tava você e sua namorada só. E detalhe, várias pessoas que você conhece estavam lá. Você é amigo do Brownie, né? Do Brownie Fogo? Sou do Zé Fogareiro, sou meu amigo. No churrasco, o Brownie eu conheço desde quando ele tava começando. O Brownie tava começando ainda, quando eu conheci ele. Menino bom pra caralho. Pô, antes da gente fazer faculdade, a gente era amigo de arquibancada. O Brownie é um menino muito... esses dias também, não foi? Acho que sim. Cara, eu estou fazendo tanta live que eu já nem sei mais quem falou comigo. Eu já não lembro mais de nada. Você viu que eu te perguntei, você é o Cadu, né? Qual que é você? Porque, caralho, meu irmão, são 3 lives por dia. E eu, assim, nenhuma minha, né? Todas eu participando. Eu já não sei mais com quem que eu falei, o que eu falei. Teve um cara que eu mandei uma mensagem... O clima do churrasco que o São Paulo causou. Semana passada eu mandei uma mensagem para um cara no Instagram, no WhatsApp, falei assim, cara, então, sexta-feira eu tô livre, porque o cara tinha perguntado quando é que eu tava livre para fazer ela. Falei, beleza, irmão, sexta-feira dá para fazer. Ele falou, Rico, a gente já fez. Eu falei, ok. Tipo, já tinha feito a live com o cara, não é? Pô, 3 por dia é muita coisa, cara. Cara, eu vi isso não tá acontecendo comigo, mas eu sou cunhado do André Lima, jogou no São Paulo, sabe quem é? Sim, grande André Lima. Eu adorava aquele cara que era fã dele, lembra? O Te Amo André Lima. O Te Amo André Lima? Pô, caralho, eu adorava aquele moleque, cara. Aquele moleque era completamente psicopata, mano. Não, cara, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o André. O André mora na minha casa desde os 14 anos. Então, jura? Vira e mexe, a gente passa, desde os 14 anos. Que legal, cara. Aí, então, ele me viu crescer, ele me pegou no colo e, tipo assim, quando ele estava no Brasil, que era mais fácil, passava 2 meses lá, 2 meses aqui, 2 meses lá. Quando eu tava com o André, principalmente, eu tinha um medo desse moleque me pegar na esquina. Porra, esse moleque é louco de pedra, meu irmão. Esse moleque é louco de pedra, cara. O que eu dava de risada com esse filho da puta no Twitter, nossa senhora, aquilo era muito engraçado. Pior que o André foi conversar com ele, o André falou que é um moleque normal, aparentemente normal. Conversou na pode, boa, né, cara? Eu encontrei o André Lima, a última vez que eu encontrei com o André Lima, depois que ele passou pelo São Paulo, eu encontrei o André Lima na Disney. Sério? Tava eu, o Márcio Kili, e aí passou, falei, caralho, André Lima, ele passou, falei, e aí, cara, beleza? Falei, beleza, tal, não sei o quê. Eu gostava dele, achava ele muito bom jogador, eu não sei por que diabos esse cara não conseguiu jogar de novo que ele jogou naquela época, eu não entendo. Pô, 6 operações no joelho, Rico. Eu entendo, muito então. Parafuso, porque, cara, ele teve um momento no Botafogo que eram gols espetaculares. Não era gol de quem não sabia jogar, era gol de quem jogava pra caralho. Claro. Né? Tanto que quando o São Paulo comprou, eu me lembro que eu fiz uma puta defesa dele, porque as pessoas lá em São Paulo falam, André Lima, quem é André Lima? Eu falei, não, vocês não sabem, não falam. O cara é assim, o cara joga pra caralho, o cara tem uma puta técnica, o cara... E aí o cara chegou lá, a pessoa começou a falar, esse é o André Lima? Eu falei, porra, desculpa, mas no Botafogo o cara fez tudo isso, os caras jogavam pra caralho. São Paulo. Até faz os golzinhos, mas ele nunca foi o Botafogo, o jogador que ele foi no Botafogo. No Botafogo ele tinha momentos ali de caralho. Ele era espetacular, né, cara? Ele fazia gols de letra, de cobertura, uma coisa assim que você ficava até assustado. Falava, cara, o Botafogo lançou um centroavante de seleção. Né? E acabou que não... Eu tava falando, como eu tô no meio do jornalismo e tenho muito contato com o André, muito trabalho assim com o Botafogo, tem perguntado se eu posso fazer essa ponte pra live. Aí eu fui falar com o André, o Brownie foi falar com o André pra fazer uma live com o André. O André falou, cara,
posso até fazer. Só não sei quando, porque tem muita live marcada. Não sei com quem eu tenho live esses dias. Ele deve estar na minha. Então, quando as pessoas pararem de falar que tem live comigo, aí eu sei que eu não tenho live, eu posso marcar contigo. É difícil, cara. Porque assim, é uma coisa que a gente nunca se organizou na vida para fazer, né? Gravar lives todos os dias. A gente nunca pensou em fazer isso. Então ninguém tem uma agenda para isso. Você vai montando, você vai falando, vou fazer. Eu ainda minimamente anoto na minha agenda. Só que tem dias que eu falo para alguém rapidamente num direct do Instagram e esqueço de anotar. Então, porra, foda, às vezes acontece. Aí, queria falar um pouco de Botafogo, não muito para não tomar muito teu tempo. A gente prometeu aqui até 8 horas. Cara, são 8 horas? São 8 horas. Vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Vamos lá. Beleza. Queria falar um pouco de Botafogo. Já a gente falou muito sobre negócio, queria falar um pouco do time. Você acha correta a postura do Botafogo em apostar em grandes nomes, mas que não estão no seu melhor momento? Trouxe o Honda, pode trazer, teve a história do Yaturê, teve a história do Domingo. Você acha que esse é o caminho para o Botafogo tentar fazer um barulho? Eu não sei se é o caminho, mas é o mínimo que eu acho que o Botafogo pode conseguir de mídia nesse momento, né? Já que você não tem nenhuma perspectiva. A única parte ruim disso, cara, é que o torcedor ele vai tendo alucinações. Né? Então ele vê o Honda, ele fala, não, estou contratando o Honda na melhor fase dele, e o Honda era melhor do que parecia. Não é, cara. O Honda é um jogador mediano, japonês, já está no final da carreira. O Honda não veio aqui para resolver a porra toda. Ele é bom jogador, tá? É interessante você ter o melhor jogador do Japão jogando no Botafogo. É legal, te dá mídia, te dá expectativa. Por exemplo, eu não ia me importar com o próximo jogo do Botafogo, seja ele contra quem for. E talvez eu vá assistir, porque eu quero ver o Honda jogar. Né? Então, ele dá uma dimensão para você maior. Eu acho que minimamente, quando você tem um começo de temporada, você tem que ter alguns planos, alguma ideia do que você vai fazer. Então, quando começa o ano, você pega o dinheiro e o elenco do Botafogo, tá muito claro que o Botafogo não vai disputar um título. Isso é muito claro no começo do ano. Então, o Botafogo não vai disputar o título. Então, vamos minimamente ser interessantes ao torcedor. Como é que você é interessante ao torcedor? Fazendo isso. Né? Ou eu vou contratar um técnico que ninguém sabe de onde veio para ver o que ele vai inventar, ou eu vou fazer uma contratação muito diferenciada, ou então eu vou buscar figuras como essa. Eu sou completamente a favor. É legal pra caralho o Yaya Touré. Tudo bem que aquele diretor do Botafogo não sabe até falar a merda que ele falou. Se eu sou Yaya Touré, eu não venho mais. Eu não venho mais depois do que ele falou. Porra, vai me tratar que nem... Vai se fuder, né, cara? Porra, eu sou o Yaya Touré, caralho. Eu tenho uma história. Então, assim, eu acho do caralho, porque é interessante você ficar na expectativa de ver esse cara jogar de perto. Por exemplo, eu vou querer ir um dia lá no Newton Santos, um dia assistir o Honda e o Yaya Touré jogarem de perto. Eu vou querer fazer isso. Eu fui mais de 10 jogos do Botafogo quando o Seedorf estava aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, mas simplesmente eu queria ver o Seedorf. Eu queria ver o cara jogar de perto, até para poder falar um dia de ouvir o Seedorf jogar, entendeu? É legal isso, cara. Então, eu acho que o Botafogo está fazendo uma coisa muito certa. Isso é muito certo. Contratar jogadores de nome que gerem minimamente interesse, já que você não vai ser campeão. Né? Então, seja minimamente midiático. E aí, nesse processo, você acha que o Botafogo acertou quando trouxe o Paulo Autuori? Você acha que o Paulo Autuori dá jeito? Ele é o nome certo para trabalhar nesse momento, nessa crise do Botafogo, que vai trabalhar com um outro nome ali que é conhecido, mas também vai ter que trazer muito jogador da base, tentar dar um jeito ali. Você acha que o Paulo Autuori é um nome bom? Eu acho que quanto mais jogadores inteligentes... Conheço, o Autuori, o filho dele mora no meu prédio, veio na minha casa, deu uma entrevista para mim aqui, campeão do mundo pelo meu time. Porra, eu amo o Paulo Autuori. Mas o Autuori, ele tem uma característica que no meio do futebol é muito sabida, que é o seguinte: primeiro, o Autuori é um cara que não faz sacanagem, um cara muito correto. Então é muito bom você ter um cara desse no clube. Lado ruim, o Autuori é um cara que ele não é de fácil entendimento de qualquer imbecil. Como é que eu quero dizer com isso? O Autuori é um cara que está lá para trabalhar sério e vencer. Como é que o Autuori dá certo? Quando os líderes do grupo são inteligentes e compram o barulho dele. Se você der um time, um bando de burro para o Autuori, sabe aqueles burro que baixa a cabeça e corre? Ele não vai conseguir fazer jogar, porque não é da característica do Autuori fazer isso. Se você der um time para o Autuori, onde os líderes do grupo têm um cérebro elevado, conseguem compreender, né, conseguem fazer com que o trabalho dele flua, conseguem influenciar os outros jogadores a falar, confia no cara, vamos fazer o que o cara está falando, dá muito certo. Então, eu não conheço todos os jogadores para saber o perfil do Botafogo nesse momento. Eu não sei te dizer se o perfil do elenco do Botafogo é um perfil mais inteligente, mais molecão, mais rebelde, eu não sei. Mas vamos torcer para que dê uma melhorada, já deu, né? Pelo menos, dá uma melhoradinha, né? Ih, o áudio foi pro caralho de novo. O áudio sumiu. O teu e o meu.